Senhoras e senhores, alunos, professores, autoridades presentes, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao quarto dia da 15ª semana do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e também Comércio Exterior. Lembramos sempre que a Semana do CCSA é promovida anualmente pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Contam com o apoio da empresa Júnior Mackenzie Consultoria e também do Diretório Acadêmico Eugênio Goudin. Esse evento se estenderá até amanhã, dia 13 de maio. Então, para iniciarmos as atividades de hoje, convido a presidir a mesa solene, representando o excelentíssimo diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, o professor Dr. Adilson Aderito da Silva, a digníssima coordenadora da Semana do CCSA 2016, a professora Jamile Barbosa Cavalcante Pereira. Convido o ilustríssimo capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o reverendo José Carlos Piacente Júnior. Representando as coordenações dos cursos de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, convido a ocupar o seu lugar à mesa solene o digníssimo professor, o mestre Murilo José Torelli Pinto. Representando a coordenação dos cursos de Administração e também Comércio Exterior, convido o digníssimo professor, o mestre André Castilho. Representando o Diretório Acadêmico Eugênio Goudin, convido a ocupar o seu lugar a acadêmica Ana Paula Martins. Representando a empresa Júnior Mackenzie Consultoria, convido a gerente institucional da empresa Júnior, a acadêmica Jamile Cassola. E recebamos o nosso ilustre palestrante de hoje, o senhor Jaime Martins. Para a abertura oficial dos trabalhos, ouviremos as palavras da excelentíssima presidente da mesa solene, coordenadora geral do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Semana 2016, a professora doutora Jamile Barbosa Cavalcante Pereira. Muito bom dia a todos. É com grande satisfação e com grande alegria que dou por aberta a palestra de hoje de manhã. Convido, nesse momento, a todos a entoarmos o hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte.
Podem sentar. No momento, teremos a palavra devocional pelo ilustríssimo capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o reverendo José Carlos Piacente Júnior. Bom dia para todos, é uma alegria revê-los, meus amigos e minhas amigas, é um prazer falar com vocês nesta manhã. Manhã esta de grande importância para a nossa nação. Fui acordado não pelo despertador nesta manhã, mas pelos fogos. Bem cedo já podiam ser ouvidos, anunciando que um novo tempo, ou talvez, não sabemos, está começando. O fato é que o nosso assunto de hoje é sobre liderança. E é outro fato que temos um novo líder em nossa nação. Bom ou ruim, o tempo dirá. Porém, logo que eu abri o jornal, nesta manhã, havia um artigo de Rogério Schecker, onde ele dizia o seguinte, era uma carta aberta ao presidente Temer. E nesta carta ele fazia um pedido. Ele dizia, presidente, fomos às ruas para um país diferente. Esperamos de você nada mais, nada menos do que trabalho. É isso que um líder deve produzir, trabalho. Como isso se encaixa na nossa confessionalidade? Bom, me permitam nesta manhã ler para você um texto desta palavra que transforma vidas e que fala de trabalho. Vou ler a história, uma pequena parte de um líder chamado Paulo. E ele diz assim, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, nenhum almoço saiu de graça. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Esse é o ponto. Trabalho é algo fundamental da cosmovisão cristã. E um grande pensador percebeu isso, um tal de Max Weber, você já deve ter lido ele, espero pelo menos. Você sabe o que é a racionalização do trabalho? Você sabe o que ele quis dizer com o ethos protestante e a sua ética voltada para o trabalho? De fato, dentro do cristianismo, o grande líder é aquele que trabalha. É uma pena que Max Weber não percebeu o outro lado da história. Já ouviu falar de orare et labutare? Não, se você não sabe o que é, não é nenhum dos ministros e não é uma pessoa. Orare et labutare é orar e trabalhar. Nós estamos hoje diante de uma mudança. Você espera que o Brasil seja melhor? Você acredita no novo líder? Você acredita no seu trabalho? Se você tem esperança de dias diferentes e de mudança, então por que não usar o tempo de renovação para renovar a sua mente? Infelizmente, alguns pensadores do passado, como Max Weber, olharam só para o trabalho e esqueceram de que é orare et labutare. É tempo de trabalhar. As Escrituras nos dizem isso, trabalhe. Mas não se esqueça que tempos de renovação devem trazer renovação para a mente. Então também coloque que é tempo de orar. Deus te abençoe. Orare et labutare. Trabalhe. Nada sai de graça. Diz Paulo que ele trabalhou com fadigas e fez isso porque acreditava que um grande líder demonstra como devemos trabalhar com seus atos. Deus te abençoe muito. Espero que você seja um grande líder. Espero que você saia do Mackenzie e alcance o melhor para a sua vida. Mas não se esqueça de que as coisas são feitas também com oração e trabalho. E vamos fazer isso então agora. Vamos orar. Convido você a participar desse momento comigo. Você pode, se você assim desejar, fechar os seus olhos e curvar sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela nos diz aquilo que precisamos. As pessoas às vezes nem sabem disso. Elas anunciam em jornais, elas falam, elas ensinam sobre o trabalho, mas nem sabem que a tua palavra, há tantos séculos, já tem nos dito que é necessário trabalhar, que é necessário ser exemplo como um líder que trabalha. Ajuda-nos, ó Deus,
através do nosso trabalho, mas também através das nossas orações, para que façamos desta nação uma nação melhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo dia. Com as palavras do reverendo, nesse momento será decomposta a mesa solene. Agradeço a presença dos acadêmicos, respectivamente, representados pelo Diretório Acadêmico Eugênio Goudin e também a empresa Júnior Mackenzie Consultoria, a Ana Paula Martins e também Jamile Cassola. Agradecemos a presença do digníssimo representante da coordenação dos cursos de Administração e Comércio Exterior, o professor mestre André Castilho. Agradeço a presença do digníssimo representante das coordenações de Ciências Econômicas e também Ciências Contábeis, o professor mestre Murilo José Torelli Pinto. O agradecimento ao nosso ilustríssimo capelão universitário, reverendo José Carlos Piacente Júnior, e a excelentíssima presidente da mesa solene, coordenadora da semana do CCSA 2016, a professora doutora Jamile Barbosa Cavalcante Pereira. Permanece no palco ele que é formado em Direito e possui MBA em Gestão de Negócios, assumiu várias posições de relevo em destaque nesta indústria, atuou em diversos setores da empresa, tais como vendas, operações, logística e principalmente no setor de recursos humanos, onde desempenhou várias funções de liderança, entre elas a função de diretor regional de recursos humanos na região andina, baseado em Lima, no Peru. Posteriormente, assumiu a posição de diretor regional de recursos humanos na empresa Rockwell Automation. No ano de 2008, assumiu a posição de diretor regional de recursos humanos para a América Latina na empresa americana CH2M. E em 2001 foi convidado a assumir posição de diretor regional de recursos humanos para a América do Sul na empresa Lear Corporation, uma das empresas líderes do setor de autopeças. Atualmente é vice-presidente regional de recursos humanos. Para a apresentação da palestra A Essência da Liderança, Como Chegar Lá, o Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, abre suas portas do auditório Rui Barbosa para receber o competente senhor Jaime Martins. Bom dia a todos. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Primeiramente, queria agradecer muito a algumas pessoas e algumas que me facilitaram, que me proporcionaram essa oportunidade, o convite de estar aqui com vocês hoje. Primeiramente, professor Aderito, diretor do CCSA, aos professores aqui presentes, aos coordenadores também, alguns coordenadores que estão aqui, ao pessoal do DAEG, a empresa Júnior, né, e a vocês, alunos, né, que dedicaram esse tempo, que reservaram esse tempo pessoal de vocês para estar aqui conosco hoje, para essa apresentação. O que eu vou falar aqui hoje, na verdade, é um assunto extremamente importante, né? Hoje é um dia muito importante para nós, cidadãos, para o nosso país, né? Nós estamos experimentando hoje uma troca de comando no país, uma troca de liderança. Então, o que a gente vai falar aqui hoje tem tudo a ver exatamente com isso. Quais são os impactos, quais são as implicações de uma boa ou de uma má liderança, não só numa empresa, numa organização, mas também na nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente puder captar, né, e tirar de lição do que está acontecendo na nossa vida pessoal, no nosso país, deve servir de experiência e de aprendizagem para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento profissional. Eu vou falar sobre liderança, mas, na verdade, eu vou falar sobre a minha experiência de liderança. Não é nenhuma tese acadêmica, não é nenhum escrito, né, não está baseado em nenhum livro. O que eu vou falar aqui hoje está baseado na minha trajetória, naquilo que eu aprendi ao longo do caminho, né? Eu comecei minha vida profissional bastante jovem, mais jovem do que a maioria de vocês, na verdade. Na minha geração, era comum que as pessoas da minha idade começassem a trabalhar bastante cedo. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, tenho muito orgulho disso, comecei trabalhando como office boy. Office boy hoje é uma função que acho que já nem existe mais, né? Era conhecido também como mensageiro, e hoje virou motoqueiro. Motoqueiro é o office boy que eu fui no passado, né? Então, eu acho que a mensagem aqui que eu queria... Eu estudei em escola pública, nunca estudei em escola privada.
exceto a universidade, que eu fiz a universidade numa universidade privada, que esse é o castigo, na verdade, né? Você, quando por estudar numa escola pública, você talvez não se habilite, não se qualifique, não tenha a mesma formação, a mesma oportunidade, muitas vezes, de estudar numa universidade pública. Então, eu passei por essa experiência também. Vim de uma escola pública, estudei, me esforcei, mas não consegui o ingresso na universidade pública. Então, fui para a universidade privada, que também tem muitos dos seus méritos, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que a mensagem que eu queria dar aqui no início é o seguinte: para crescer, para se desenvolver, você pode começar de baixo, você pode começar lá no início da carreira, como muita gente, como eu comecei, como muita gente da minha geração começou, e como muita gente da geração de vocês vai começar ou já está começando. Não é onde você começa que vai fazer a diferença, é como você faz, a trajetória que você faz, as escolhas que você faz na vida. Cada escolha que você faz tem uma implicação e tem uma consequência para isso. Se você fizer as escolhas certas, você terá implicações boas na sua vida. Se fizer as escolhas erradas, você pode ter implicações erradas, ou você tem a oportunidade de mudar a sua escolha também, o que é muito importante também. A gente, quando faz uma escolha na vida, não necessariamente precisa conviver com ela por toda a vida. De vez em quando precisa parar, rever e escolher outra opção. Então, é isso que acontece na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Às vezes, para crescer, você precisa mudar, você precisa fazer alguma coisa adicional, você precisa mudar de empresa, mudar de trabalho, mudar de carreira, você precisa de outras opções. E é isso também que ajuda, traz a maturidade, traz o desenvolvimento. Então, eu vou transferir aqui para vocês, eu vou falar com vocês hoje sobre aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vivi e aquilo que eu acho que pode servir de aprendizagem para alguns de vocês ou para vocês que estão iniciando uma carreira, que normalmente o início de carreira, eu imagino que seja uma figura mais ou menos como essa, né? Só voltando um pouquinho, desculpa. Nós vamos falar, basicamente, a reunião aqui ela está dividida em duas etapas. O primeiro bloco, nós vamos falar sobre ciclos de desenvolvimento profissional. Aquilo que eu vejo que são os 3 grandes ciclos que nós experimentamos numa carreira, tanto numa empresa, como numa entidade privada, numa organização, em qualquer uma das instituições onde você tem desenvolvimento e crescimento profissional, você normalmente passa por esses 3 ciclos. E depois vou falar sobre os 3 pilares, que eu acho que são aqueles 3 pilares que dão sustentação a uma carreira profissional bem-sucedida. Acho, né, que principalmente acho que a maioria de vocês aqui está exatamente nesse momento de início de carreira, olhando as opções, olhando os caminhos, né, e tentando descobrir qual é a melhor alternativa. Não é fácil, eu confesso para vocês, eu também passei por isso. Quando eu iniciei minha carreira, também tinha essas dúvidas de por onde seguir, qual era a melhor opção. Ia ser um empreendedor, ia ser um empregado de empresa, ia seguir uma carreira pública, ia seguir uma carreira individual, o que eu faria da minha vida. Então, é muito importante, acho que quanto mais informações a gente puder coletar nesse momento, melhor pode ser a decisão que você vai tomar. Então, a minha recomendação para vocês é assim: busquem informações sobre carreira, busquem informações sobre empreendedorismo, busquem informações sobre carreira na vida pública, sobre magistério, sobre as universidades, as ONGs, ou seja, hoje existe informação disponível à vontade. Então, quanto mais vocês se informarem, quanto mais vocês lerem e se atualizarem, mais fácil ou melhor vai ser a decisão que vocês vão tomar sobre a carreira. Falando sobre os ciclos profissionais, né, eu vejo a carreira dividida em 3 grandes ciclos, 3 grandes blocos que marcam a nossa vida profissional. O primeiro é o bloco da aprendizagem, o segundo é o bloco da execução, e o terceiro é o bloco da proficiência, quando você realmente atinge ou chega, né, a sua competência mais desenvolvida, em que, mais do que qualquer coisa, o que você mais faz é ensinar os outros, né? Porque você já aprendeu, você já executou, e agora você passa uma outra etapa, que é da proficiência, onde você realmente complementa, né? Os ciclos eles se integram, na verdade, eu vou explicar por que eles se integram, mas você tem uma possibilidade diferente de mais ensinar do que realmente aprender.
Então, falando sobre o primeiro ciclo, né, que é o ciclo da aprendizagem, o que caracteriza um ciclo de aprendizagem, que eu acho que é o ciclo que a maioria de vocês ou está experimentando ou vai experimentar durante os próximos anos. Na minha visão, esse ciclo dura aproximadamente uns 10 anos, começa aos 18, 19, 20 anos, vai até entre 25 e 28 anos. É o ciclo em que essas características são mais marcantes. É a valorização do conhecimento. É onde o jovem quer aprender. Ele é uma esponja, ele absorve o conhecimento, ele tem interesse, ele quer ler, ele quer se atualizar, ele quer saber o que está acontecendo. Então, é muito marcante. Outra característica marcante de quem está nessa etapa é a curiosidade intelectual. É fazer perguntas, é entender por quê, né? E tentar buscar informação até entender realmente como as coisas funcionam, como os processos funcionam, a verdade das coisas, né? Então, os jovens, em geral, têm essa competência muito boa de fazer perguntas, que eu acho que é muito saudável, é muito sano, e vocês, para aprender, não se intimidem, não tenham timidez de fazer perguntas. A pergunta ela é muito enriquecedora. Pergunta estúpida é aquela que não é feita, né? Todas as perguntas são boas, né, colocadas da maneira correta. Então, para aprender, a melhor maneira, além de ler, é fazer perguntas. Está na dúvida? Esclareça a dúvida. Então, o jovem tem essa possibilidade. Nesse ciclo de aprendizagem, os jovens perguntam muito, né? Então, nós, líderes, temos que ter a paciência, né, e a disponibilidade de ajudá-los a entender e dar as respostas corretas, né? Outra característica marcante nesse ciclo é a busca por inovação. É fazer coisas novas, é não aceitar as coisas como elas são. É querer discutir por que estão fazendo desse jeito, se não faz assim, por que não foi feito diferente e tal. É marcante isso nos jovens, nessa etapa de carreira. É buscar realmente formas diferentes de fazer as mesmas coisas. Também é uma época em que os jovens têm muitas dúvidas e incertezas. Não sabe se casa com a Mariazinha ou com a Joaninha, não sei o quê, tal. Além disso, dúvidas profissionais. Qual a melhor carreira? Qual a melhor opção? Para onde que eu vou? Para onde eu... Né? Vale a pena essa carreira? Vale a pena ter um negócio próprio? Vale a pena eu me dedicar a uma carreira na vida pública, ao magistério? O que eu faço da minha vida? Então, é comum e é normal e é esperado que seja assim, né? Porque não vivenciou, não tem a experiência, então está buscando exatamente esse caminho. Outra característica marcante dessa etapa de vida da juventude é a busca por qualidade de vida, né? A maioria dos jovens hoje ele tem essa preocupação, talvez no passado não era tão marcante, mas hoje é muito mais marcante. Os jovens se preocupam, quantas horas eu vou trabalhar por dia, o que vai acontecer com o meu final de semana, o que tem de bom para mim nesse projeto, como eu posso contemplar minha família, como é que eu considero minha vida pessoal dentro desse contexto de escola, de trabalho. Então, essa geração tem essa preocupação marcante, fácil de perceber, por qualidade de vida, por interesses pessoais, né? E esse ciclo, no meu modo de ver, ele dura aí aproximadamente uns 10 anos. E aí vem o ciclo número 2, né, que é outro ciclo bem interessante, que é o ciclo da execução, onde as pessoas já aprenderam bastante coisa, já fizeram todo aquele trabalho de investigação, de perguntar, e elas começam a produzir. A produtividade é alta. Normalmente, as pessoas, quando chegam nessa etapa da vida, por volta dos 28, 30, 35 anos, são muito produtivas. Qualidade de vida não é uma preocupação mais. A preocupação é mais a projeção de carreira, é a ascensão de carreira, crescer rápido, como é que eu cresço numa empresa, como é que eu me desenvolvo, como é que eu pego uma promoção, onde é que está o meu salário, como é que eu consigo um aumento salarial. Ou seja, as pessoas têm uma preocupação, além de ser alta produtividade, elas querem um reconhecimento também por isso. Então, vai mudando os interesses, né? Tem ainda uma etapa, tem uma combinação, né, com a etapa anterior de aprendizagem, de busca por inovação. Tudo isso ainda tem um impacto, mas já não é tão marcante. O mais marcante nessa etapa da vida é realmente produzir, é entregar, é fazer, é crescer, é ter projeção social, projeção na carreira, aparecer lá na revista Exame, na Você S.A. Então, essas são as preocupações mais marcantes das pessoas que estão nessa etapa de carreira. E aí vem a terceira etapa, né, que é da proficiência, que é onde muitos de nós, da minha geração, chegamos, né?
onde as decisões são mais balanceadas. A pessoa é lento para tomar decisão, não toma decisão. Não, é que agora precisa mais informação. As informações, as decisões são muito mais, têm implicações maiores. Então, para tomar uma decisão, eu preciso mais tempo, eu preciso analisar melhor, eu preciso de outro tipo de informação, eu preciso de recorrer a outras fontes, né? As decisões são muito mais balanceadas, porque se utiliza muito mais de informações, de dados, né? Dados e fatos. A gente, na juventude, às vezes, toma muita decisão assim, olhando para o horizonte, fala, é por aqui, eu vou em frente. Nessa etapa da proficiência, isso já não ocorre tanto assim. É muito mais baseado em informação, muito mais dados. Eu quero ver a informação, quero ver o dado, me mostra. Aí você toma a decisão. É mais lento, mas é mais acertado. A chance de você rever e refazer decisões é menores. Acontece, mas ela é menor. Então, por quê? Você pensou mais, você ponderou mais, levou em consideração outros aspectos, né, que você, numa etapa mais jovem, nem pensaria. São informações mais confiáveis, são pessoas nessa etapa de carreira que têm uma representatividade maior para as pessoas confiam mais, se espelham mais nessas pessoas, né? E uma característica marcante nessa etapa é compartilhar conhecimento. É o que mais essas pessoas fazem quando atingem essa etapa da carreira, é compartilhar conhecimento, é ensinar. Nós passamos a maior parte do nosso tempo ensinando os outros a fazerem as coisas corretas, tomar decisões corretas, a produzir uma informação correta, a orientar alguém corretamente. Então, é muito prazeroso isso. Você realmente entrega tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você colecionou de informação, de conteúdo ao longo do tempo, é o momento em que você realmente entrega para as pessoas, né? E é muito prazeroso isso, você poder, né, ensinar outras pessoas, formar outras pessoas dentro de uma organização, dentro de uma universidade, dentro de um contexto, né, de empreendedor e tudo mais. Então, nessa etapa, a gente tem isso. Então, quando tem essa combinação desses 3 ciclos, isso gera o crescimento, isso gera o desenvolvimento. Então, é importante passar por esses 3 ciclos, mas nunca deixar o outro ciclo para trás. Eles têm que funcionar de maneira coordenada e combinada. A combinação dos 3 ciclos e a integração desses 3 ciclos é que vai levar ao crescimento, ao desenvolvimento profissional. Quando isso não acontece, o que acontece? Quando esses 3 ciclos não se combinam, quando eles não estão coordenados, quando eles não se integram, provavelmente as pessoas ficam exatamente naquele estágio em que elas estão. Então, é muito comum você olhar para algumas pessoas e falar, poxa, essa pessoa trabalha há tanto tempo, mas nunca saiu do lugar, nunca teve uma oportunidade. É verdade. Agora, por que isso ocorre? Por alguns desses fatores. Provavelmente a pessoa não conseguiu transitar para o ciclo seguinte. Não se preocupou em aprender mais, não se preocupou em inovar, não se preocupou em dedicar mais horas de trabalho, não se preocupou em voltar, muitas vezes, para a universidade. Voltar para a universidade, essa educação continuada é um fator muito importante no desenvolvimento e no crescimento profissional. Ter um diploma, ter um título, não significa muito. Ele é importante. Para você ingressar, vale muito. Mas você tem que continuar isso depois, senão você não se sustenta. Então, a volta ao mundo acadêmico, a volta à universidade é muito importante. É muito importante, isso, e de maneira contínua, né? Então, quando a pessoa não percebe isso, não faz essa coordenação desses 3 ciclos, e não faz eles se integrarem, provavelmente ela vai permanecer em algum deles por muito tempo. Então, é isso que acontece. Quando a gente olha para alguns profissionais que não, apesar de colocarem muito esforço, às vezes não é nem uma questão de esforço, as pessoas trabalham muito, só que se esquecem de que tem alguns desses fatores que são importantes e que eles têm que trabalhar juntos, eles têm que seguir juntos, senão não cresce. Tá? Então, basicamente, esse é o meu modelo que eu desenvolvi, que eu concebi como forma de entender a carreira como um todo. Eu acho que quem consegue integrar esses 3 ciclos de desenvolvimento vai ser muito bem sucedido. Tá? Então, essa a minha recomendação para vocês é a seguinte: trabalhem, né? Hoje vocês provavelmente estão naquele ciclo número 1, mas
tratem de mover para o ciclo número 2 o mais rápido, tratem de mover para o ciclo número 3 o mais rápido. Quanto mais rápido você conseguir fazer essa transição, mais rápida vai ser a sua ascensão, sua trajetória profissional. Óbvio que tudo isso vem com maturidade, vem com experiência, ninguém cresce, né, de maneira, vamos dizer assim, por sorte. Às vezes a sorte ajuda também. Às vezes estar no lugar certo, na hora certa, ajuda. Mas ela só ajuda até um certo ponto, depois é trabalho. Se não tiver trabalho, não tiver dedicação para a carreira, se você realmente não investir na sua carreira, não vai crescer, vai ficar onde está. Então, basicamente isso. Isso me dá a oportunidade de mover para a segunda etapa da nossa discussão, que é falar sobre a essência da liderança. É importante você crescer, é importante você se desenvolver, mas para chegar em alguma coisa, para levar para algum lugar, né? E acho que todos nós, quando nos propusemos a construir uma carreira, colocamos um objetivo, colocamos uma meta, né? Essa meta, se ela for voltada a uma carreira que implica em liderança, ela implica que você tem responsabilidades e tem consequências que você tem que arcar com elas. Então, para aqueles que não conhecem, eu acho que a maioria deve saber quem é o Jack Welch, é um engenheiro químico que foi considerado o melhor gestor de todos os tempos pela revista Fortune 500. Foi presidente da GE, da General Electric, que foi a maior empresa mundial. E uma pessoa que começou uma carreira como engenheiro e virou CEO dessa empresa, uma empresa global de 400 bilhões de dólares, uma empresa que emprega 300 milhões de pessoas no mundo todo, são mais de 140 marcas que eles administram, empresas. Então, é um complexo imenso. E o Jack Welch foi o presidente dessa empresa, durante muitos anos, foi o CEO, e foi uma das mentes mais brilhantes, considerada uma das mentes mais brilhantes na gestão empresarial e na gestão de pessoas. E uma das frases que eu gosto muito dele é exatamente essa. Se você olhe para os seus comportamentos, olhe para as suas ações, se elas estão inspirando alguém, se elas estão levando a aprender mais, fazer ser melhor, você é um líder. Então, como líder, você tem esta possibilidade de impactar a vida das pessoas e impactar a carreira das pessoas. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco, aquilo que eu acho que são os comportamentos que um líder tem que demonstrar para ser bem-sucedido. Nós vamos falar sobre 3 pilares básicos. Sobre as competências técnicas, as qualidades pessoais que um líder deve ter e qual é o legado. O que ele deixa? Como é que a gente sabe que um líder realmente foi bem-sucedido, que ele deixou os exemplos corretos? Esse é o legado que todo líder deve deixar. Quando ele passa por algum lugar, quando ele passa pela vida empresarial, pela vida comunitária, vida acadêmica, com certeza deve deixar um legado. Então, eu vou falar sobre aquilo que eu acho que representa, quais são os indicadores de sucesso de um líder, que melhor representa o legado de um líder. Primeiro, falar sobre as 5 habilidades essenciais, né? Trabalho em equipe. Acho que essa é fundamental em tudo que a gente faz na vida. Não existe trabalho heróico, não existe heróis nas empresas, na vida, né? Tudo que a gente faz muito mais e melhor se fizer junto com alguém, se fizer junto com outras pessoas, né? O esforço é menor, a qualidade provavelmente vai ser melhor, né? E é muito importante isso, em qualquer atividade, onde a gente se envolva, eu acho que devemos sempre contar com a ajuda de mais alguém. Tem sempre alguém que tem uma informação que a gente não tem um ponto de vista diferente do nosso, tem uma opinião diferente da nossa, tem uma contribuição diferente da nossa. Então, essa soma de ideias, essa soma de competências é muito importante. É fundamental para qualquer líder que ele realmente saiba trabalhar em equipe, colocar todo mundo junto e trabalhar todo mundo junto, todo mundo meter a mão no trabalho, fazer o trabalho juntos. Isso é papel do líder, de agregar essas pessoas e fazer com que todos trabalhem juntos, em qualquer ambiente. Outra capacidade, habilidade essencial é a negociação e influência. Nós vivemos no mundo da negociação o tempo inteiro. Em qualquer ambiente, em qualquer lugar que a gente esteja, nós estamos negociando o tempo inteiro. E negociação, o que é? É influência, basicamente. É você
Mudar um ponto de vista é você colocar uma proposta e fazer aquela tua proposta prevalecer. E isso você consegue, não é através da imposição, não é através de um modelo ditatorial, é através da influência, é através da negociação, é através da discussão do conteúdo, da argumentação, né? Trazer fatos e dados, enfim. Então, o líder ele tem que ter essa habilidade muito bem desenvolvida. A outra questão, comunicação, que é um fator que na nossa vida, em qualquer ambiente onde a gente esteja, em qualquer lugar, vale muito. E a comunicação, principalmente no meio empresarial, é a comunicação proativa. Não é deixar as coisas acontecerem para relatar o que aconteceu. É antecipadamente, enxergar um pouco além e começar a comunicar as coisas antes de acontecer. Tem uma coisa que é muito destrutiva, né, no ambiente profissional, é a má notícia. Mas a má notícia tardia. A má notícia, quando ela chega antes, ela não é tão má notícia, porque você tem tempo de reagir. Agora, ficar só dando más notícias depois que as coisas aconteceram, depois que os fatos aconteceram, é muito ruim. Isso é muito destrutivo na carreira, e principalmente para um líder, né, que tem não percebe a importância de estar comunicando a organização, estar comunicando com seus pares, comunicando com seus gestores, né, de maneira proativa, provavelmente vai ter dificuldade de crescer na carreira. Pensamento estratégico. Essa é uma habilidade fundamental na liderança. É até difícil definir o que é pensamento estratégico, né, mas tem aí inúmeras teorias, né, que a gente pode elaborar sobre isso. Mas, basicamente, é tentar olhar para o futuro e ver aquilo que está vindo e que muitas pessoas não veem, mas o líder ele tem que olhar e ter essa visão do futuro, enxergar um pouco além dos muros, né, enxergar um pouco além da fronteira natural que qualquer um de nós está olhando. Por quê? Porque é através dessa visão de futuro, dessa proatividade, é que ele pode fazer as escolhas certas hoje. Porque se ele não fizer as escolhas certas hoje, as implicações vão acontecer no futuro. Olhem o que aconteceu no nosso país, né? O desastre que nós viemos caminhando, não sei se foi por falta de visão estratégica ou outros interesses, mas o exemplo serve também para isso. Então, quanto mais você prevê o futuro, você conseguir antecipar o que está vindo, quanto mais você olhar para frente e enxergar, e não tomar decisão no curto prazo, que tem implicações no longo prazo. Então, tomar muito cuidado. As decisões que você toma no curto prazo têm implicações no longo prazo. Quais são essas implicações? Tem que tentar enxergar isso. Você vai comprar alguma coisa? Tá, eu vou comprar um computador. Mas esse computador, ele vai me atender hoje, ele vai me atender daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Ou daqui 6 meses eu tenho que trocar o meu computador. Né? Parece fácil. Isso é mais barato, eu compro agora. Tá, mas daqui 6 meses você vai gastar de novo. Então, por que você comprou esse computador? Né? Então, é um exemplo simples, mas na vida é assim. Então, a gente tem que estar sempre olhando quais são as implicações das decisões que eu estou tomando. Como isso vai impactar o meu futuro. Tá? E outro aspecto importantíssimo do líder é a tomada de decisão, fazer as escolhas certas. Né? Toda vez que a gente toma decisão, toda vez que a gente faz uma escolha, a gente perde alguma coisa. Por você escolher, você está escolhendo A em relação a B, mas o B tinha alguma coisa que você deixou para trás. Agora, eu escolhi o A, eu tomei a melhor decisão, ou deveria ter escolhido o B para tomar a melhor decisão? O líder tem que ser capaz, né, de diferenciar o A do B, escolher o A ou o B, porque ele tem informações ou ele tem a convicção de que aquela decisão é melhor. Muitas vezes ele não tem a convicção, mas aí ele tem uma outra questão, que é a intuição. Os líderes também tomam muitas decisões, às vezes por intuição, porque ele experimentou, porque ele vivenciou, porque ele viu, porque ele acha que aquela decisão é melhor. Talvez ele não tenha todos os dados, não tenha todas as informações, mas ele tem a convicção interior de que aquela decisão é melhor. E ele toma decisões por intuição. Não é o mais comum, não é o mais usual, mas acontece e é parte do processo da tomada de decisão de um líder. Ele, muitas vezes, vai tomar decisões, vai assumir certos riscos. É a decisão que ele tomou. Se ele tomou as decisões, se ele assumiu os riscos corretos, a decisão vai ser boa. Se não, ele vai ter que arcar ou trabalhar as consequências depois. Mas, basicamente, essas são, na minha visão. Existem outras competências aí. Se a gente quiser listar competências, a gente pode passar o dia aqui falando sobre competências de liderança. Mas, na minha visão,
Pelo menos essas 5 são aquelas competências que o líder tem que ter muito bem desenvolvidas, muito bem trabalhadas, para ele poder ser bem-sucedido na missão de líder que ele queira buscar, em qualquer campo de atividade, qualquer. Aqui, não importa se é empresa pública, privada, empreendedor, qualquer atividade, ele precisa, na minha visão, ter isso muito bem desenvolvido. Depois vem a questão das qualidades pessoais. Você pode ser muito bom no que você faz, pode ser tecnicamente irreparável, mas se você não tiver alguns atributos pessoais, se você não trabalhar e não tiver algumas qualidades suas, como ser humano, como profissional, também a chance de sucesso é menor. Então, a primeira que eu acho que é muito importante é a questão da empatia. Empatia não tem nada a ver com simpatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, se colocar nos sapatos da outra pessoa. Quando eu estou tomando decisão, quando eu estou avaliando alguma questão, eu tenho que passar para o outro lado e falar, se eu estivesse do lado de lá, como essa decisão como eu veria essa situação? Como isso me implicaria? Como isso afetaria a minha vida? Então, o líder tem que ter essa possibilidade de se colocar sempre no lugar do outro e de olhar a perspectiva não desse lado da mesa, mas desse lado da mesa para lá. Então, isso é muito importante, o líder tem que também ter muito bem desenvolvida essa questão da empatia. A paixão pela ética e integridade, acho que aqui é unanimidade. O exemplo nosso de país, acho que deixa muito claro tudo aquilo que não se espera de liderança. Mentiras, falsidades, enganação, casca de banana, pegadinhas. Eu acho que tudo que não se espera de um líder é exatamente isso. Se espera exatamente ao contrário de um líder. Uma pessoa correta, íntegra, paga suas contas em dia, não para o carro na vaga do idoso, do deficiente, não fura fila, não rouba, não dá golpe em ninguém. Ou seja, é muito importante. O líder, na verdade, a conduta dele serve de exemplo para tudo. Nós olhamos para os nossos líderes, a gente se espelha nele. Então, a gente espera que tenha uma conduta irrepreensível, que sejam pessoas com uma ética elevada, com uma integridade elevada. Quando isso não ocorre, a gente basicamente fala, não me representa, não é o modelo que eu gostaria de ser, não é assim, não me vejo representado por essa pessoa. Então, a questão de ética, o líder tem que ter uma paixão verdadeira por isso. Ele tem que ser o exemplo vivo de ética e de integridade na comunidade onde ele atua, no grupo em que ele atua e tudo mais. Então, ele é modelo para isso. Construir relacionamentos. Nós vivemos no mundo do networking, tudo é importante, qualquer nível, qualquer lugar que nós estejamos, networking é fundamental. Ninguém faz nada sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém trabalha sozinho. Tudo é feito em relação às pessoas, aos relacionamentos que a gente constrói. No mercado de trabalho, especificamente, a maioria das oportunidades estão na nossa rede de relacionamentos. A maioria. Não é buscar em jornal, não é buscar em LinkedIn. A maioria das oportunidades boas de trabalho estão na nossa rede profissional. Então, quanto mais nós nos relacionarmos, quanto mais pessoas a gente se integrar, conhecer, que nos conheçam, melhores são as nossas oportunidades. No ambiente de trabalho, também é a mesma coisa. Não existe heróis dentro das organizações, existem grupos de trabalho. As pessoas têm que contar e têm que construir relacionamento dentro dos grupos de trabalho. A vida é muito mais fácil. Quando você conhece as pessoas, quando as pessoas te conhecem, você facilitar um processo, você obter agilidade. As organizações, em geral, são muito lentas. Quanto maior a empresa, mais difícil é trabalhar. Mais lenta essa organização, mais burocracia tem lá dentro. Mais gente querendo informação. Então, se você tiver bons relacionamentos, você facilita esse caminho. Não é que você vai fazer nada, mas o teu relacionamento com aquela pessoa, a confiança que ela tem com você, quando você liga para alguém, quando você manda, já conhece essa pessoa, tá aqui a informação, está aqui o trabalho. Então, facilita muito. Então, essa questão de ter relacionamentos é fundamental dentro das organizações, em qualquer organização, qualquer que seja. Tá? O que eu faço com essa informação? Acho que não, né? O erro, acho que aqui não tem. Deixa eu ver se eu consigo.
Desculpe a interrupção aí, só um minuto, por favor. Bom, já foi. Outro atributo importante da liderança é respeitar, ouvir e delegar. Tá? Respeito cabe em qualquer lugar, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa. Da faxineira ao presidente da empresa, todos são iguais. Do porteiro que nos atende aqui no Mackenzie até o reitor, todos merecem o mesmo respeito. Então, essa questão de respeitar o ser humano, respeitar a dignidade humana, é fundamental para qualquer líder. E a gente todos já viu e ouve aí exemplos de líderes que não têm essa visão, ou não têm essa claridade sobre a importância de respeitar. Ouvir, fundamental. Eu acho que todos nós nos sentimos muito mais confortáveis de conversar com quem nos ouve, com quem presta atenção. Então, imagina chegar lá para conversar com o teu chefe, ele está com o computador ligado, fica você falando, ele trabalhando no computador, não ouve o que você está falando. Ou você, numa condição dessa, uma pessoa te procura, quer conversar com você, tem um problema, você está lá no celular, ouvindo o celular. Tá? Então, eu acho que essa questão de ouvir é fundamental para isso, para que a gente se sinta respeitado também, e tenha a possibilidade de colocar nossos pontos de vista, de fazer a nossa ponderação, a nossa argumentação. E o outro aspecto importante é delegar. Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que o grande líder, ele não trabalha muito, na verdade. O grande líder, ele tem várias pessoas que trabalham para ele. Ele executa a maior parte do trabalho através das outras pessoas. Ele tem um papel muito mais de facilitador. Ele é muito mais um coordenador, na verdade, do que um executor. Esse é o grande papel do líder. Não é ficar lá fazendo planilhas, apresentações. Não. Ele sabe fazer isso também. Mas o grande papel dele é coordenar e delegar para a equipe. A equipe vai aprender com ele. A equipe existe, as pessoas existem, estão em volta dele justamente por isso, porque querem aprender e estão lá para fazer esse trabalho. Então, delegar é muito importante para realmente dar a oportunidade para essas pessoas crescerem e errarem. A gente erra, todos nós erramos muitas vezes. Não pode errar muito e não pode errar muitas vezes a mesma coisa. Errar uma vez, tudo bem, mas na segunda tenta fazer um outro erro diferente, não repetir o mesmo erro, senão você não aprendeu nada com o erro. E eu acho que o líder tem que dar essa possibilidade das pessoas errarem também. Algumas coisas não vão sair certas, e ele tem que arcar com as consequências disso, ter dado a oportunidade de alguém se desenvolver e aprender. E outro aspecto importante é a questão da humildade, mas da autoconfiança. Ser humilde não significa que você é arrogante ou que você não tem uma autoestima também. O líder, além da humildade, ele também tem uma confiança muito grande. Até por isso que talvez ele seja mais humilde, porque ele não precisa ser arrogante, ele não precisa ser soberbo, ele tem tanta autoconfiança nele mesmo que a humildade passa a ser algo assim natural para ele. Porque ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe a decisão que ele vai tomar, ele sabe o conhecimento que ele tem, então ele não precisa de arrogância. Ele tem tudo já, ele tem todas as informações, ele está muito à vontade naquilo que ele vai fazer. Então, ele é uma pessoa humilde por excelência, porque ele está preparado, ele tem a preparação para ser uma pessoa humilde, mas autoconfiante pelo conhecimento que ele desenvolveu ao longo do tempo. Muitas vezes a arrogância é muito mais uma insegurança do que a arrogância em si. Então, o bom líder, ele não é arrogante porque ele tem muita autoconfiança, ele sabe, ele está lá preparadinho para qualquer situação. E, chegando a outra questão aqui importante, a questão do legado. A gente passa pela vida, a gente passa pela carreira, passa pela empresa, tem passagens que nós vamos fazendo, mas o que a gente deixa realmente? O que ficou? Como é que nós vamos ser reconhecidos? As pessoas vão se lembrar de nós como? Por quê? Qual foi a nossa herança? Qual foi o que realmente marcou a nossa gestão? O que marcou a presença de um líder em algum lugar? Então, no meu ponto de vista, primeiro, a liderança pelo exemplo. O líder dá exemplos o tempo inteiro. O tempo inteiro. É uma vitrine, ele está o tempo inteiro na vitrine. Tudo que ele faz é observado, é visto e é usado. Então, quem tem a pretensão ou tem expectativa de ser líder, você vai ter que
se preocupar com essa questão do exemplo, e do bom exemplo, né? Os maus exemplos são vistos, e as pessoas usam isso também, tá? Mas, se você quer ser um bom líder, se preocupe em tomar boas decisões, em coletar informações, em ser realmente um modelo de comportamento, para que as pessoas olhem para você e tenham orgulho de ser representadas pela sua liderança. Outra coisa importantíssima que todo líder faz é formar gente. Esse princípio básico de gestão é o seguinte: bons líderes desenvolvem boas equipes, né? Bons funcionários trazem bons funcionários para trabalhar com ele. Gente boa quer ter sempre gente boa do seu lado, né? Então, uma das maneiras de perceber se um líder realmente está fazendo um bom trabalho nas empresas você tem um sucessor? Não tenho. Você está desenvolvendo. Quem na tua equipe vai ser o teu sucessor? Não tenho. Então, você não está fazendo um bom trabalho. Você deveria ter um sucessor, um ou mais sucessores. Você tem que formar. A empresa precisa de continuidade, ela não pode depender de pessoas. A empresa não depende de pessoas. A empresa é sempre muito maior que qualquer pessoa que esteja dentro dela. Nem o Jack Welch. O Jack Welch saiu da GE, a GE cresceu mais ainda, porque ele deixou um legado. Ele deixou vários sucessores, ele deixou uma filosofia, uma cultura dentro da organização, que fez com que a organização continuasse crescendo, mesmo depois da aposentadoria dele. Isso acontece na maioria das empresas. Então, precisa deixar um legado de pessoas, um legado de capital humano na organização. Isso só o líder que faz. O bom líder sabe fazer isso. A outra questão importante é a valorização da diversidade. O quanto realmente nós aproveitamos a diversidade, não de homem e mulher, de preferências, mas de diversidade de inteligência, de ponto de vista, diversidade cultural, de background. Ou seja, isso o líder tem que saber aproveitar muito bem isso, né? Ouvir pessoas diferentes, ouvir pessoas de outras religiões, de outras nacionalidades, de outras culturas, é muito rico, é muito enriquecedor. A gente aprende muito. E o líder tem que deixar isso como uma herança na sua gestão, de ter uma equipe diversa, né? Não adianta formar uma equipe de gente que pensa todo mundo igualzinho. Essa equipe é burra, ela não vai crescer, ela não vai desenvolver, porque todos pensam exatamente igual. Tem que ter gente contestadora, tem que ter gente jovem, de mais idade, menos idade, de gêneros diferentes, tem que ter a maior possibilidade de diversidade dentro das equipes, dentro da tua equipe de trabalho, porque você aprende muito, a equipe aprende muito, você enriquece muito, né, o trabalho da organização quando você tem diversidade. E outro aspecto importante que atualmente faz muita diferença também na gestão de um líder é o impacto na comunidade. O que eu deixo para a minha comunidade? O que eu entrego de volta para a minha comunidade? Né? Eu recebo, eu vou lá, eu fabrico carros, eu vendo carros, eu ganho muito dinheiro, mas o que eu deixei para a comunidade? Qual foi a minha contribuição, o meu retorno a meu empreendimento, do meu empreendimento? O que eu deixei? O que eu levei? O que eu devolvi para a sociedade, né? Então, isso hoje é um aspecto que tem muita importância na carreira de um líder, na gestão de um líder e no sucesso de um líder. Se o líder não tem nenhuma contribuição, não faz nenhuma contribuição à sociedade, ele apenas extrai da sociedade, ele provavelmente vai ter uma vida curta também, porque em algum momento ele vai ser cobrado e vai ser, vamos dizer assim, vai ser percebida, né, essa pouca sensibilidade com a comunidade que nós vivemos, que todos temos que colaborar de alguma maneira, né? Então, acho que isso é muito importante para o líder, que ele saiba dar retornos para a comunidade também. Basicamente, esse é o conteúdo, né, da discussão de hoje. E aqui eu queria, né, terminar com não é o término ainda, mas pelo menos falar sobre aquilo que eu acho de tudo isso, no fundo, é você mesmo, seja você mesmo. O líder, ele não é um personagem, ele não deve ser um personagem, jamais. O líder é ele é desnudo na frente das pessoas. As pessoas têm que ver o líder exatamente como ele é, em qualquer ambiente. Não existe essa... eu pelo menos não consigo conceber que existam duas pessoas habitando o mesmo corpo. Para mim é algo impossível. Falar, lá fora a pessoa é diferente, aqui ele é um, lá fora... Eu tenho dificuldade de entender isso,
Por mais que assim, até foi, mas será que é verdade? Eu não consigo. Eu acho que a pessoa ela tem que ser a mesma. A integridade, a ética, o caráter, os valores da pessoa, ela deve estar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, na vida pessoal, na vida privada, né, no clube, na praia. A pessoa é a mesma. Não muda. Né? Então, acho que assim, o que eu vejo, que eu olho para vocês, vejo vocês aí iniciando a carreira, iniciando uma jornada, sempre sejam vocês mesmos. Trate de fazer as coisas certas, busque informações corretas, trate de ser o seu próprio, né, condutor. Né? Olhe para os bons exemplos. Eu tive a sorte, a felicidade de ter bons chefes na minha vida. Em toda a minha carreira, eu tive bons chefes aos quais eu me inspirei. Eu olhava para eles e falava, eu queria ser igual a esse cara aí. Eu estou aprendendo muito com ele. Eu olho o que ele faz, eu vou fazer mais ou menos igual. Eu ia nas reuniões, né, e ficava olhando que tipo de pergunta o pessoal fazia, como o pessoal se comportava, e escolhia os comportamentos que eu achava que eram os melhores, para falar, quando eu estiver numa outra reunião, eu vou fazer esse tipo de pergunta também. Quando eu estiver numa outra reunião, eu vou ter esse tipo de comportamento, porque eu acho que são os comportamentos bons. Eu vejo que essas pessoas são as pessoas que têm mais êxito, são as pessoas mais bem-sucedidas. Então, essa questão de ser você mesmo ela é muito importante. É você se identificar com um modelo, né, de crenças próprias, ter suas próprias crenças e valores, e ser você mesmo. Ninguém te pega. Se você é uma pessoa genuína, íntegra, cristalina, as pessoas vão ver isso em você, não tem como. Né? Se você não faz nada errado, se você faz as escolhas certas, se você toma as atitudes, tem comportamentos corretos, vai se dar bem em qualquer lugar que você estiver. Não tem como. Né? Então, quem não tem o que esconder, vive muito bem, vive tranquilo, dorme 10 horas por dia, tranquilo, vai em qualquer lugar, frequenta qualquer ambiente. A vida é maravilhosa para quem faz as coisas certas. Tenho certeza disso, não tenho essa dúvida. Pode dar cartão de crédito em qualquer lugar, pode pagar cheque, passa na rua, é reconhecido pelos colegas. Né? É muito gostoso você ir num restaurante, às vezes, chega lá, um colega que você trabalhou há 15, 20 anos atrás, fala, puxa, quanto tempo a gente não se vê, que saudade de você. É muito bacana isso, né? Não precisa se esconder, não precisa ir em lugar nada. A tua vida é muito boa quando você faz as coisas certas. Né? Principalmente para quem tem posições, ou quem tem ambição de ser um líder, faça as escolhas certas. Busque entender qual é a melhor maneira de tomar uma decisão, quais são as coisas certas que você tem que fazer. Entre escolher A e B, busque a máxima quantidade de informações para você fazer aquela escolha melhor. Né? Tenha uma conduta na sua vida privada igual a que você tem na vida profissional. Essas duas coisas caminham juntas o tempo inteiro. Né? Para terminar, aqui um personagem da nossa vida, marcante, né? Um herói, uma pessoa que acho que muitos de vocês alguns de vocês, ou a maioria, não teve a oportunidade de conviver ou de vivenciar tudo que ele fez, deixou como exemplo, né? como modelo. Mas o que ele deixou como modelo é trabalho, na verdade. Ele trabalhava. Ele foi uma pessoa muito bem-sucedida, um abnegado pelo sucesso, né? Determinado, uma perseverança absurda, mas era trabalho, na verdade. Então, eu acho que não tem como, não adianta assim, sonhar com sucesso sem acordar cedo e trabalhar. Não vai acontecer. Se acontecer, assim, é muita sorte, a chance é muito pequena, para pessoas muito especiais que acontece isso. 99,9% das pessoas bem-sucedidas trabalharam muito. Muito, é entrega mesmo, é suar a camisa o tempo inteiro, né? Horas de trabalho, não tem esse negócio. Quanto mais você cresce na sua carreira, mais horas de trabalho são necessárias. Aquelas questões de qualidade de vida, não sei o quê, tudo aquilo vai ficando meio em segundo plano. É importante, mas não dá. Se eu cuidar daquilo, eu não cuido da minha carreira, eu não vou crescer. Por quê? Se eu fizer igual todo mundo faz, se eu fizer as mesmas coisas que os outros fazem, eu vou ser igual. E se eu sou igual, eu não mudei nada, ninguém vai me escolher. Eu não vou ter muita opção. Então, para eu ter as melhores opções, para eu ter preferência, ou ter a preferência de alguém, ou eu ter outras opções, eu preciso trabalhar mais que os outros. Eu preciso fazer um pouco mais, eu preciso me diferenciar. Se eu não me diferenciar, eu sou um cidadão comum e qualquer.
Se eu não estudar mais, se eu não me dedicar a um curso de idiomas, na minha empresa todo mundo fala inglês, bom, então eu vou aprender espanhol. Ah, mas todo mundo fala espanhol também, bom, então eu vou aprender francês. Bom, não sei o quê. Todo mundo aqui sabe, tem boa habilidade de administração. Bom, vamos aprender matemática financeira. Talvez matemática financeira me dê um diferencial. Então, você tem que estar sempre buscando alguma coisa a mais. Não dá para você construir uma carreira bem-sucedida ficar só no 8 a 5, entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. Então, a gente vai crescendo na carreira, vai tendo sucesso, né, mas é à custa de muito trabalho. Não dá para, assim, não criem a ilusão, né, de que a vida vai ser fácil, vai ter carro da empresa, vai ter viagens de primeira classe, esse tipo de coisa, sem suar bastante a camisa. Tem que sujar as mãos no trabalho. Isso eu garanto para vocês. Todas as pessoas que eu conheci e que eu conheço, que são bem-sucedidas, trabalham muito. Eu não conheço, no meu relacionamento, onde eu frequento, no lugar que eu frequento, exceto algum milionário excêntrico que possa haver por aí, mas pessoas comuns como nós, que começamos a vida aqui dura, num banco da universidade, um trabalho, né, duro de início, é essa vida. É assim, é com bastante trabalho, dedicação, tentar acertar a maioria das decisões que a gente toma, fazer as escolhas certas e trabalhar, né, e realmente apostar no crescimento e desenvolvimento. Então, fica aí a mensagem do nosso querido e saudoso Ayrton Senna, né? Se você quiser ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Ou seja, trabalhe bastante, né? Qualquer que seja o trabalho. Todo trabalho é digno, não existe trabalho não digno. Todo trabalho é digno, qualquer que seja ele. Você pode gostar mais ou menos de um trabalho, mas ele é digno, né? E quando você não gosta muito de um trabalho, você, ao invés de recusar aquele trabalho, transforme ele num trabalho melhor, mais prazeroso, né? Aprenda a gostar. A gente, muitas vezes, e eu garanto para vocês, eu fiz trabalhos que eu não gostava de fazer, algumas vezes, mas eu tentei superar, falei, eu vou fazer ele tão bem que eu saio logo daqui. Aí eu consigo outra possibilidade. Em vez de ir para casa chorar, lamentar, renegar e lamentar a vida, trabalhe, faça aquele trabalho melhor, faça ele prazeroso, aprenda a gostar, veja o que ele tem de bom. Tudo na vida tem coisas boas e coisas não muito boas, tem coisas negativas. Então, olhe para o aspecto positivo, olhe para o copo meio cheio, né? Então, a gente ficar lamentando, ficar sempre olhando as oportunidades como copo meio vazio, não leva a lugar nenhum. A gente fica triste, frustrado, acha que a vida é ruim, que não sei o quê, que ninguém nos ajuda, fica uma pessoa amarga, ninguém gosta de convívio, ninguém gosta de conversar. Então, a gente tem que também olhar por esse aspecto. Nem tudo que a gente faz a gente gosta. Muitas vezes a gente aprende a gostar do que faz, mas tem que passar por isso, né? E tem que superar. Então, agradeço muito a todos vocês, agradeço, né, pela audiência aqui tão privilegiada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu fico à disposição, se tiverem alguma pergunta, algum outro interesse. Muito obrigado a todos vocês. Então, nesse momento, nós vamos abrir para as perguntas. Agradecemos já de início ao senhor Jaime. Pode ocupar um respectivo lugar na mesa, para que assim as perguntas venham a ser realizadas por vocês, alunos e também corpo docente do Mackenzie. Lembrando a todos que vocês devem levantar as mãos para que a nossa equipe técnica da empresa Júnior e também do Diretório Acadêmico Eugênio Gudan possam levar o microfone até vocês. Sempre falem o nome e também o curso que estão realizando aqui no Mackenzie e a pergunta com objetividade. Quem será o primeiro a fazer a pergunta? Fiquem à vontade, levante a mão. A moça aqui pode ficar em pé para melhor localizá-la. Sua pergunta, seu nome e seu curso. Bom dia, meu nome é Maria Clara, eu faço administração, estou no 4º semestre.
E eu tenho uma dúvida quanto em que momento você percebeu, né, esses aspectos de liderança durante a sua jornada profissional ou até mesmo antes acadêmica, e se você já teve um ou mais chefes que não eram líderes, que claramente não eram líderes, e um conselho de como lidar com essa situação. Eu faço outra faculdade, e até te peço desculpa que eu fiquei bem pouco no celular, porque eu sou monitora de um grupo de uma disciplina que eu faço em outra universidade, e a nossa professora, a gente está com um problema sério com ela a turma inteira, e a gente não está sabendo como lidar com isso, porque a gente está correndo o risco de a turma inteira reprovar porque ela não está sabendo organizar tudo que ela pede. E aí um conselho, né, quando a gente se deparar com chefes assim, né, porque na hierarquia ela é mais que a gente lá, no fim das contas. E aí quando a gente se deparar com chefes assim, como que a gente tem que reagir? Olha, eu tive excelentes supervisores na minha carreira e tive alguns gestores que eu realmente não apreciei muito, do ponto de vista de gestão. Mas eu aprendi muito com todos eles. Eu aprendi uma coisa básica, coisas que não se deve fazer como gestor, né? Então, foi uma lição. O que eu vi de lição, de aprendizagem, foi exatamente isso. Alguns gestores que eu realmente não gostava, não valorizei, o que eu aprendi mais com eles foi o que eu não devo fazer. Quando eu tiver a oportunidade de ser um líder, o que eu não vou fazer, coisas que eu repudio hoje, que eu não acho que qualquer pessoa vai repudiar no futuro. Uma coisa também, complementando essa questão a gente tem que aprender com todas as situações, inclusive com aqueles gestores que a gente não aprecia e não valoriza muito. Agora, uma outra questão também que é importante saber é o seguinte: numa empresa, numa sociedade organizada, gostemos ou não, o chefe tem um impacto muito grande na nossa vida, né? Então, a gente tem que fazer o esforço de aprender a trabalhar com todos eles, porque quem admite, quem promove, quem demite um funcionário é o chefe, não é a empresa, né? Então, acho que nós vamos sempre encontrar algumas barreiras na nossa carreira, vamos sempre encontrar algumas pessoas que não é exatamente o que a gente queria ter. Aí tem que ter a habilidade, né, de trabalhar em equipe, de encontrar a maneira de trabalhar com essas pessoas. E encontrar, porque assim, vai ter um impacto. Se você não conseguir trabalhar bem com o teu chefe, a tua carreira vai ser curta. Pode ser que seja muito bem sucedido em outros lugares. Isso acontece muito também. Pessoas que não conseguem trabalhar com determinada pessoa mudam e são muito bem sucedidas em outro lugar. Isso acontece também, não é uma coisa ou outra, né? Mas eu acho que muitas vezes, porque muitas vezes o gestor é muito diferente da empresa. Às vezes a pessoa gosta muito da empresa, gosta do ambiente de trabalho, mas não gosta do gestor. Então, faça o esforço, tente entender como é que tem que sentar, tem que trabalhar junto, e aí vem aquela questão muitas vezes a gente precisa trabalhar a própria liderança, ajudar a própria liderança a ser um melhor líder, né? E aí você encontra a forma de trabalhar e tem que fazer esse esforço. Às vezes não dá certo. Eu reconheço que eu já vivi muitas situações que o funcionário faz todo o esforço para trabalhar bem com o chefe e não consegue. Ou um dos dois muda, ou o chefe toma uma decisão, ou o próprio funcionário toma uma decisão e vai ser feliz em outro lugar. Mas tem que tentar. Eu acho que não pode desistir. Eu acho que é muito, assim, isso serve muito. Quando você tem pessoas difíceis, ou pessoas que não te ajudam, ou que têm pontos de vista muito diferentes dos seus, também vale muito. Aprende-se muito com essas pessoas. Aprende-se a lidar com situações difíceis, a ter conversas difíceis. São aprendizagens que valem muito na vida. Então, tudo vale. Só não vale comportamentos não éticos, não vale transgredir os seus valores. Essas coisas não permitam nunca que isso aconteça, né? Mas eu acho que ter diferenças profissionais num ambiente de trabalho é saudável. Até, assim, ajuda bastante, né? Desde que não invada a tua privacidade, os teus valores, tuas crenças, né? Coisas que são muito fortes para você. Mas a possibilidade de ter alguém, pontos de vista divergentes, é normal. Segunda pergunta, por favor, levante a mão para que possamos... A menina, fica em pé, por favor. Isso, sua pergunta, com objetividade, e também o seu nome e seu curso, por favor. Olá, eu sou a Aline, e eu faço o primeiro semestre de administração. E eu queria saber
quais os maiores erros que alguém que chefia uma equipe comete quanto à motivação, a motivação dessa equipe? Olha, motivação é uma questão, muitas vezes, própria, né? A função de um líder, de um bom líder, é motivar a sua equipe. Ele tem que trabalhar isso o tempo inteiro, buscar formas de motivação. Cada pessoa se motiva por um motivo, tem um aspecto de motivação diferente. Tem muita gente que tem motivação financeira, tem muita gente que precisa só de reconhecimento, tem gente que precisa de prestígio e reconhecimento financeiro. Então, dentro de uma equipe, a função do líder é identificar exatamente o que motiva esse grupo, o que faz com que esse grupo renda mais e produza mais. Se o líder não tem essa capacidade de motivar e de influenciar a motivação, provavelmente a equipe vai ser fraca, essa equipe não vai render. É muito importante. Existem reconhecimentos que são coletivos, que se pode fazer, e existem reconhecimentos que são individuais. O individual sempre é prioritário, ou é muito mais valioso do que o reconhecimento coletivo. E eu acho que a função do líder é exatamente essa, de buscar formas de reconhecimento daquela equipe, fazer com que aquela equipe seja reconhecida e motivada. A motivação da pessoa vir todo dia trabalhar com vontade, com determinação, é que faz com que ela cresça, com que ela produza mais. Terceira pergunta, por favor. O rapaz fica em pé para melhor localizá-lo. Seu nome, seu curso e a pergunta com objetividade. Por favor. Olá, bom dia. Meu nome é Luiz, eu faço o 3º semestre do curso de administração. Eu queria que o senhor explicasse como um líder deve lidar com a questão da liderança informal entre o seu grupo de subordinados. Então, eu acho que a liderança informal, para o líder, ela tem aspectos bastante positivos, inclusive, porque dentro daquele princípio de que o líder deve delegar, ele deve, inclusive, delegar liderança. Se ela é formal ou informal, depende do ambiente, depende do contexto, né? Mas o líder deveria saber usar isso de uma forma positiva, né? Ter lideranças informais dentro do seu grupo, para que ele até desenvolva essas pessoas, desenvolva essa liderança, possa transformar uma liderança formal no futuro. A liderança informal, ela também é positiva porque ela mostra, né, o crescimento das pessoas. Às vezes, num ambiente muito natural e esperado, que algumas pessoas se sobressaiam. Agora, tem que ter uma certa, vamos dizer assim, etiqueta, né, para fazer isso. A liderança informal ela é perigosa porque ela não tem uma regra clara. O poder não está transferido o poder para aquela liderança informal, mas ela é saudável. Se ela for bem administrada e bem construída, com umas certas regras aí de etiqueta, de civilidade, ela é positiva. É uma maneira de você desenvolver a equipe através de lideranças informais, inclusive. Eu vejo como algo positivo, bem trabalhado. Muito bem, próxima pergunta. O rapaz aqui na fileira à esquerda. Seu nome, seu curso, sua pergunta com objetivo. Bom dia, meu nome é Danilo, faço comércio exterior, estou no 5º semestre. A minha pergunta para o senhor é se em algum momento da sua carreira o senhor já passou por alguma dificuldade de não saber qual caminho seguir. Queria que o senhor contasse rapidamente essa experiência. Acho que essas dúvidas todos nós já tivemos, né, várias vezes, acho que não só uma vez, né, qual caminho escolher, qual caminho a seguir, né. Eu também já tive isso, já inúmeras vezes me deparei com situações que não sabia exatamente o caminho a seguir. E acho que é saudável, né? Eu acho que às vezes a gente perde algumas noites de sono com isso, né? Mas eu acho que traz muita maturidade também, porque é um processo de autoconhecimento. Você tem que se conhecer cada vez mais para saber o que você quer. Quanto mais você se conhece, quanto mais você olha para você mesmo e fala, eu sou bom no quê? O que eu faço bem? Né? O que realmente eu gosto de fazer? Quanto mais você entende essas perguntas, mais claridade você tem sobre o que você vai fazer no futuro. Não é que tem uma resposta, muitas vezes a resposta não é clara,
Mas você começa a ver por afinidade, excluir as coisas que você não, pelo menos você exclui. Eu não gosto de tal coisa, eu não gosto disso, eu não me sinto bem com tal coisa. Tá, você já começou a fazer escolhas melhores, você já começou a identificar um caminho, né? Na vida a gente está sempre fazendo essas escolhas, né? Até para validar o que você está fazendo. Às vezes você está fazendo o que é certo, mas você precisa olhar e falar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou onde eu queria estar? Será que eu estou onde eu desejo estar? Estou fazendo realmente o que eu gosto de fazer? Né? Não necessariamente a gente faz o que gosta de fazer. Eu repito isso, já falei para vocês. Às vezes a gente aprende a gostar das coisas, né? É normal isso, principalmente início de carreira. Se você não experimentar, você não sabe se vai gostar ou não. Às vezes não gosta mesmo, e você vai lá e fala, puxa, eu detestei isso aqui. Tá, legal. No início da carreira, você pode fazer essas escolhas, e deve. É normal você experimentar algumas coisas. Tem gente que experimenta e gosta logo na primeira vez, tem gente que, às vezes, não gosta muito na primeira vez. Tem que tentar mais algumas vezes. Agora, não pode ficar experimentando muito tempo também. Por quê? Porque você fica naquele primeiro ciclo da aprendizagem. Cada vez que você troca de carreira, cada vez que você troca de função, você troca de trabalho, abre um novo ciclo de aprendizagem. Aí você volta lá atrás. Em vez de avançar, você... Não necessariamente, mas na maioria das vezes, se você ficar trocando muito, você está aprendendo, você está sempre no ciclo de aprendizagem. A tua execução passa a ser baixa. Por quê? Porque você voltou para aprender alguma coisa. Normal. Então, é importante fazer algumas opções? É importante, eu acho que é natural. Todos nós temos interesses, né? Agora, não troque muito. No passado, as pessoas achavam que trocar de emprego, trocar de função a cada 2, 3 anos era uma maravilha. Não é. Em algum momento, a carreira cobra, em algum momento você para. E aí o recrutador ele olha para o teu currículo e fala, pô, o cara não para em lugar nenhum. 2, 3 anos está mudando. Quer dizer, 2, 3 anos é o período que a pessoa começa a realmente ser produtiva, onde ela começa a render bastante, onde ela tem conhecimento depois do 2º, 3º ano. Se ela começa a trocar, ela perdeu a oportunidade de ser produtiva, de fazer um trabalho melhor, de melhor qualidade, enfim. Então, as trocas são boas, elas são, na maioria, são saudáveis, mas não pode ser muita, porque se trocou muito, algum problema tem, né? É muito comum as pessoas também começam a experimentar uma coisa aqui, outra coisa ali, e não gosta de nada. Aí fala, pô, alguma coisa está errada. Não é que as empresas são ruins, não é que os chefes são todos ruins. A pessoa tem que olhar para ela mesma e falar, o que eu não estou vendo em mim mesmo? Porque não é possível que todo lugar que a pessoa vai, ela não consegue encontrar nada que satisfaça. Não é assim. Tem ótimas empresas, ótimos lugares, várias situações, mundo acadêmico, em todo lugar você encontra aspectos muito bons de companheirismo, local de trabalho adequado, não é que... Então, quando tem essa mudança muito constante, é preocupante, realmente. Alguma coisa está errada, né? Então, acho que isso... as pessoas precisam ter estabilidade também para ser produtivas. Se elas não estabilizarem, elas não vão ser produtivas. Vão estar sempre no primeiro ciclo lá, sempre. Tem um pouco de entrega, mas tem muito de aprendizagem. Passa um ano aprendendo, a hora que a cobrança efetiva começa, a hora que começa a apertar, a pessoa fala, não, agora ficou ruim. Estão me cobrando muito aqui, estou sendo muito demandado. Mas é assim mesmo, é a vida como ela é, demanda, né? Quanto mais você faz... E tem um aspecto muito... Assim, a gente fala muito isso nas empresas, assim, né? Quanto melhor é a pessoa, quanto mais eficiente, mais produtiva, mais trabalho ela tem. Ela é mais ocupada. As pessoas, quando alguém é meio desocupado, é porque ele não é muito bom também. Porque as pessoas boas, as pessoas realmente competentes, capazes, são muito ocupadas. Elas têm a agenda cheia. Por quê? Porque todo mundo quer falar com elas, quer dar trabalho, quer que elas participem em projetos. Elas estão sempre envolvidas em um monte de coisas. As pessoas que já não são tão, vamos dizer assim, procuradas ou não têm tanta disponibilidade e tal, acabam ficando meio ociosas, né? Tem uma qualidade de vida talvez até melhor, tem uma tranquilidade, mas não vai crescer, garanto para você. Sem trabalho, sem se envolver, sem realmente buscar conhecimento, não vai. Chega uma hora que para, vai até um ponto, depois para. Tem um limite lá em cima, quando chega daqui para frente, as competências têm que estar muito, muito bem desenvolvidas, senão não avança. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Quem se prontifica?
Moça lá atrás, perto do câmera. Seu nome, seu curso e a pergunta com objetividade. Meu nome é Caroline, faço administração de empresas, estou no 7º semestre. E eu gostaria que você contasse algum fracasso seu como líder, que teve um impacto grande, e o que você fez para reverter essa situação. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Se você puder repetir, eu te agradeço. Eu queria que você contasse algum fracasso que você teve como líder, liderando sua equipe, que tenha tido um impacto muito grande na organização que você estava, ou em alguma situação da sua vida, e o que você fez para reverter essa situação. Desculpa, eu não entendi. Isso é muito importante. Ninguém é bem-sucedido o tempo inteiro, ninguém faz bem as coisas o tempo inteiro. Assim, algumas coisas, alguns momentos, em alguns lugares, em algumas situações, a gente não é bem-sucedido. Isso faz parte da maturidade, faz parte da aprendizagem. Eu tenho certeza que já fiz escolhas que eu não gostei, escolhi errado. Tem trabalhos que eu sei que eu não fiz bem, que eu não me dediquei o suficiente, e eu usei isso depois como uma aprendizagem. Infelizmente, o que acaba acontecendo é que você, muitas vezes, só percebe isso depois, né? Você primeiro está lá fazendo um trabalho, você acha que está fazendo bem, está fazendo o suficiente e tal. Depois que passou a situação, que você vai se dar conta de que poderia ter feito melhor, você poderia ter se dedicado mais, que aquilo realmente tinha um outro valor que você não percebeu, né? Então, acontece. Todos nós, eu acho que a gente tem que aprender com os erros, sempre. O erro, ele serve, no mínimo, não pode errar muito. Essa questão de estar sempre errando também me preocupa muito, mas alguns erros, algumas decisões erradas nos ajudam muito a melhorar, fazer melhor na próxima. Na próxima você acerta mais. Então tem que estar sempre reavaliando as opções que você fez. Os fracassos servem muito de lição para nós. Eu errei, eu tenho certeza e tenho clareza de alguns projetos que eu fiz errado, decisões que eu tomei erradas. Errei. E foi com as informações que eu tinha, com o que eu achava que era o correto, também a melhor decisão. Mas depois eu vi que eu poderia ter me informado mais, poderia ter buscado outras fontes de consulta, de conhecimento, ter buscado ajuda, né? Muitas vezes a gente, é muito comum, e principalmente acho que a juventude tem muito disso, a gente tem um orgulho, né, de querer fazer as coisas, e a gente acha que dá para fazer sozinho. E não dá. Às vezes dá, mas às vezes é melhor trabalhar em equipe, às vezes é melhor buscar ajuda, né, dividir os méritos do trabalho do que tentar fazer sozinho. A chance de errar, ela é grande, porque a gente não conhece, não dá, não conhece tudo. E nem sempre, eu acho que deve ter pessoas com experiência diferente. Assim, a minha experiência é que você não consegue bem todos os trabalhos que você faz. Eu fiz várias funções nas empresas que eu trabalhei. Algumas eu não fui bem, eu tenho certeza, mas isso não me impediu, em nenhum momento, de seguir crescendo. Por quê? Pela questão comportamental. As pessoas são valorizadas e são contratadas pelo conhecimento técnico, mas elas são desligadas pelo comportamental. Então, quando a parte técnica não estiver bem, cuida do comportamental. Ele vale muito. Sabe? Ter humildade de reconhecer que você não está indo bem, ter humildade de buscar ajuda, ter humildade de trabalhar bem com o teu chefe, mesmo que você não goste muito dele, né? Então, o comportamental vale muito nas organizações, na universidade, enfim, em qualquer lugar que a gente está. Acho que os comportamentos, eles nos ajudam nas horas em que a nossa solução técnica não é a melhor, né? Então, acho que isso é muito importante. O comportamental tem um peso grande na nossa carreira. Então, quando o técnico não está bom, olha o comportamental. Isso vale muito. Não adianta você ficar... falar, não estou indo bem mesmo, agora que se dane, vou chegar atrasado todo dia, quero que meu chefe se dane, não sei o quê, começa a falar mal no happy hour, começa a criticar a empresa, sabe? Está errado. Isso não vai te ajudar, absolutamente não vai te ajudar. Se você não estiver indo bem num trabalho, não estiver satisfeito, mais importante ainda é o comportamental nessa hora, um comportamental bacana, de gente adulta, madura, que sabe trabalhar, sabe respeitar, né, seguir as normas
Cada empresa, cada ambiente tem uma regra lá, tem alguma norma, né? Precisa olhar isso, precisa ler, fazer essa leitura do ambiente, falar como é que aqui funciona, como é que as pessoas bem-sucedidas trabalham nesse ambiente. Tenta seguir mais ou menos igual. Não precisa ser exatamente igual, mas assim, a exposição negativa ela é muito ruim, né? Se todo mundo... eu tinha um chefe que usava um exemplo que eu não gosto muito, mas o exemplo para ele valia muito. Ele falava, pô, você olha ao redor da mesa, tem 12 pessoas sentadas. Se ninguém usa bigode, por que você acha que você vai usar bigode? Qual o valor que tem para você usar bigode? Não sei. Entendeu? Então, o exemplo é ruim, talvez não seja o melhor, mas é mais ou menos assim que funciona. Os grupos, eles mais ou menos têm umas regras de conduta e comportamento. Tenta se adequar, viver mais ou menos com essa regra, ver como é que ela funciona, desde que ela não seja muito agressiva e não esteja em desconformidade com seus valores, tenta ver se aquelas normas valem para você também, né? Então, exemplo, parece bobo hoje em dia, mas não é. Horário de trabalho, né? Se todo mundo no trabalho chegar às 9, por que você vai chegar às 10, ou 9h30, ou 9h10? Pô, chega 5 para as 9 ou 9 horas. Não, sabe? Fica ali a exposição, tem coisas que dá exposição negativa, você não precisa dessa exposição negativa. Busca exposição positiva. Aquelas coisas que, sabe, que você vê que vão dar uma exposição negativa, esquece, não faça, né? Então, essa leitura do ambiente, essa leitura do grupo de trabalho é muito importante. Até para a gente, na hora que precisa, na hora que as coisas não estão indo bem, pelo menos você tem o apoio, falar, pô, essa pessoa é uma pessoa legal, vamos ajudá-la, vamos dar força para essa pessoa superar as dificuldades que ela está tendo. Isso você consegue dentro do grupo, se você for um bom colega de grupo, se você trabalha bem em equipe. Se você não trabalha bem em equipe, se você não tiver essa cumplicidade do grupo, o pessoal vira as costas, fala, que se dane, vai ser mandado embora, daqui uma semana não está mais aqui. É assim que funciona, né? Então, essa questão comportamental, cuidem sempre muito disso, né? Qualquer ambiente, familiar, qualquer. As pessoas gostam de gente assim, legal, que tenha boas atitudes, bons comportamentos, que tenha boa conversa, né? Que tenha uma transparência, né, nos comportamentos, sejam cristalinas no seu comportamento. É legal a gente conversar com pessoas assim, né? Não tem nada escondido, não tem agenda oculta. A pessoa ela é como ela é aquela lá. Não tem outra pessoa que vai vir depois ou que você vai encontrar num outro ambiente. Então, cuidem muito da questão comportamental nos ambientes de trabalho, qualquer que seja. E cada ambiente, às vezes, as regras mudam um pouquinho. Então, procura ver como elas são naquele ambiente que você for. Muito bem, vamos para a pergunta agora por parte do corpo docente. Por favor, seu nome e o curso. Pergunta com objetividade. Bom dia, Jaime. É um prazer estar participando aqui. Eu sou professor de gestão de TI e projetos. A minha pergunta não é uma pergunta, mas é uma dúvida. Em uma das suas falas, você comentou que talvez esse networking mais tete-a-tete fosse mais valorizado, por exemplo, para indicação de cargo e tal. Ontem eu fiz uma breve leitura no LinkedIn e uma vaga de gestor de TI. Em menos de 1 minuto, tinham 780 pessoas se candidatando. A gente vive hoje num mundo muito acelerado, em que a maior importância é interpretar toda essa quantidade de informação que a gente tem nas mídias sociais. Como é que você vê isso, então, né? Essa opção de acesso à informação e essa possibilidade de candidatura em menos de 1 minuto, quase 1.000 candidatos? Okay? Obrigado. Isso é obrigado pela pergunta, acho que é muito boa, realmente, a sua experiência com esse assunto, né? A gente vive isso muito no dia a dia das empresas. A informação, os meios de comunicação hoje são absurdos, né? A gente tem uma facilidade. Eu sou da época em que a gente, para contratar um profissional, tinha que publicar uma vaga no Estadão, de domingo, custava uma fortuna. O Estadão ele tinha mais ou menos essa altura assim. O caderno de empregos ele tinha uns 4 cadernos de empregos, assim, tinha, sei lá, 20, 30 páginas de emprego, né? E todo mundo tinha que escrever, tinha uma caixa postal para mandar o currículo, aí vinha aquele currículo enorme. Era totalmente diferente do mundo atual, absolutamente diferente do mundo atual. Hoje tem essa facilidade muito grande, né, de tanto você ver como ser visto.
E é a tendência, eu acho que isso não muda mais, vai ser, esse é o caminho, né, do mundo digital, do mundo da internet, da visibilidade, né, profissional. E aí vem aquela questão, de novo, dos comportamentos, né, e vem a importância de você ter atitudes e comportamentos corretos. Quando você recebe 800 currículos, é muito difícil diferenciar o A do B, o Joãozinho, da Mariazinha, do Zezinho, né? Tem um fator que pode diferenciar muitas vezes. É quando você está olhando e fala, puxa, eu conheço alguém que trabalha nessa empresa. Pô, tem um amigo meu que acho que conhece essa pessoa. Aí você liga para o teu amigo e fala, você conhece o Zezinho aqui? Então, ele está se candidatando a uma vaga na minha empresa. Pô, conheço, trabalhei com ele, é um cara muito bacana, bom profissional, trabalha muito bem, tive o maior prazer de trabalhar com ele. Pô, que legal. Diferenciou. Daqueles 780 currículos, você encontrou 2 ou 3 que você tem algum ponto de referência, porque nos 800 você não tem. São todos absolutamente iguais, desconhecidos, são 800 pessoas desconhecidas. O que diferencia é quando você encontra alguém que pode falar sobre uma pessoa ou outra, e aí vem a importância do relacionamento. Isso acontece muito, é muito comum a gente estar na empresa, olhando o currículo e falar, pô, olha, esse cara trabalhou na General Motors. Ah, eu tenho um amigo que trabalha na General Motors, eu vou ligar para ele e ver se ele conhece essa pessoa. E liga. E às vezes as referências são boas, às vezes são horríveis. Às vezes o cara fala, não contrata. Esse cara não sabe trabalhar, é ruim, não tem ética no trabalho, foi mal profissional, não é um bom colega de trabalho. Isso acontece muito, com muita frequência. Então, o mundo digital trouxe também, né, trouxe esse aspecto de quantidade, mas trouxe a questão da visibilidade. As pessoas estão muito mais expostas hoje em tudo que elas fazem. Então, por isso, continua sendo valioso a questão do networking, do bom relacionamento, porque os teus bons relacionamentos vão sempre te levar para algum lugar, né? São como as pontes. Para que serve uma ponte? Vocês sabem para que serve uma ponte? É para te levar de um lugar ao outro, né? Então, muitas vezes, os relacionamentos são como pontes. Eles te levam de um lugar ao outro, bom ou ruim. Então, trabalhe bem seus relacionamentos, sempre. Porque sempre vai ter alguém para falar de você, bem ou mal. Dessa forma, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, através do Diretório Acadêmico Eugênio Goudin e também da empresa Júnior Mackenzie Consultoria, querem agradecer a você, senhor Jaime Martins, que aqui hoje abrilhantou com a palestra A Essência da Liderança, um facilitador, na verdade, o enriquecimento de um líder para todos os futuros novos empresários, empreendedores e também colaboradores de grandes multinacionais. E dessa forma, para homenageá-lo, o certificado de participação da 15ª semana do CCSA, onde a acadêmica Carla Brandão, representando todos da semana, homenageia e todos os alunos e corpo docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie podem aplaudir o nosso palestrante desse 4º dia da 15ª semana do CCSA Mackenzie. A todos um ótimo dia, noite, mais palestras aqui no Auditório Rui Barbosa e também em todas as salas que estão disponíveis para vocês.